Meus queridos internautas, voltamos novamente com a nossa programação aqui na TV Mileade. E está conosco aqui o pastor Paulo Locatelli, que tem nos dado aqui uma palavra sobre a obra missionária, pois o mesmo está em Senegal já há quase 10 anos, realizando uma grande obra para Deus. E nós voltamos agora com a nossa programação, pastor Paulo Locatelli, porque queremos ouvir do Senhor, os nossos internautas que acompanham assiduamente as nossas programações. É um povo que tem contribuído para a divulgação do Evangelho. E nós queremos saber agora quais são os desafios prioritários do campo missionário em África. Que o Senhor possa mostrar aí para nós, falar quais são os projetos desse tempo do fim e precisamente relacionado à África. Pastor Darlene, a África, alguém disse que é uma terra que devora os seus moradores, e devido às suas grandes dificuldades, os seus grandes problemas enfrentados. E no campo missionário, nós temos enfrentado muitos desafios, e existem desafios que o missionário enfrenta ao chegar no campo. Hoje, claro que, além do desafio do mundo espiritual, que há uma guerra travada muito forte, existem os desafios que são do dia a dia, a alimentação, que é totalmente diferente da nossa, o clima, a cultura, os costumes. Mas, para mim, eu tenho olhado e tenho observado que um dos maiores desafios no campo africano hoje está relacionado com os idiomas. É uma barreira muito grande que desafia o missionário. Você chega em um país, por exemplo, como República de Mali. Você encontra ali um país que fala francês, a língua oficial. Mas depois você se depara com mais de 50 dialetos, mais de 50 falas diferentes, que você não entende absolutamente nada. Então, para o missionário comunicar o Evangelho, porque a ferramenta de trabalho dele é a língua, você precisa falar a língua, o idioma. Você chega para falar com as pessoas, tem que sempre estar com tradutores juntos, ou ir viver no meio de uma dessas aldeias, como alguns missionários têm feito, passar um tempo, que é um desafio maior ainda, para aprender estes idiomas que eles falam. E depois também tem a questão do ensino da palavra de Deus. São lugares que não tem a Bíblia traduzida ainda no idioma. Você aos pouquinhos tem que estar ensinando-os. E eu louvo a Deus pela vida dos tradutores da palavra de Deus que se esforçam nesse sentido de traduzir a palavra do Senhor. Então, para mim, hoje, um dos maiores desafios que existe no campo africano são os idiomas. Até que a pobreza, as dificuldades você consegue superar, as doenças. Mas quando se trata de comunicação, há esta barreira, esse desafio a ser superado. Eu louvo a Deus porque Deus tem nos ajudado aos poucos a desenvolver a comunicação com os povos da África. Sim, muito bem. E vou fazer uma pergunta, quero fazer uma pergunta para o pastor Paulo Locatelli, que acredito também que seria uma pergunta dos nossos irmãos e internautas, que têm sido de grande utilidade na divulgação do reino de Deus, e seguramente estarão a partir de hoje colocando a vida do Senhor e desses desafios na mão de Deus. E se porventura houver algum internauta que tem facilidade nas línguas, ou francês, em aprender, e esteja disposto a fazer parte desse desafio, pastor Paulo Locatelli, daqui em instante, estará dando o seu meio de contato, ou o seu e-mail,
algum número que possa contactar, e você pode fazer parte desse desafio, porque, pastor Paulo Locatelli, nós acreditamos que também, incluso nisso, um dos maiores desafios missionários em África, não é adquirir missionários, homens que tenham fome, desejo, né, de conquistar aqueles povos não alcançados, não é? E o que o senhor poderia nos dizer a respeito disso? Se tem sido fácil encontrar pessoas que estejam dispostas a largar tudo do seu país de origem e subir até essas terras longínquas para pregar a palavra de Deus, acelerar o retorno de Jesus? Isso tem sido difícil nesses dias? Parece-me, pastor Davi, que a necessidade é tão grande. Eu sempre digo que nós nos sentimos como uma gotinha de água no meio do oceano, diante do campo missionário. Sobretudo, a janela 1040, onde estão os povos não alcançados pelo Evangelho. E nós estamos dentro da janela 1040. Os países que estamos ali, estamos trabalhando entre os povos muçulmanos. E temos corrido em várias partes do Brasil, da própria Europa, em outros lugares que Deus tem aberto as portas para chegarmos, lançando este apelo, lançando este grito de desespero de almas que estão morrendo sem a salvação. Mas, infelizmente, a resposta tem sido pouca. Existem muitas pessoas com desejo no coração, muitas pessoas querendo ir ao campo missionário, mas quando chega o momento de tomar a decisão da renúncia, de realmente se disponibilizar para ir ao campo, são muito poucos os que têm respondido ao apelo missionário. Diante da necessidade, eu diria que é quase que nada. E existem no Brasil hoje muitas pessoas, e também fora dele, brasileiros, irmãos chamados, vocacionados, mas que infelizmente também dependem de uma liderança para que esta os envie ao campo. E parece-me que em muitos momentos, em muitas oportunidades, falta também esta iniciativa da liderança, da igreja, e falo que de uma forma geral, não estou me referindo aqui a nenhuma denominação, mas estou falando da igreja missionária, da liderança tomar esta iniciativa e de realmente preparar os seus candidatos e mandar, porque tem muitas pessoas com desejo e vontade, mas falta às vezes preparo, visão da liderança, e o resultado deste apelo tem sido bastante fraco na resposta ao chamado missionário. Então a igreja tem muitas vezes falhado nesse aspecto, porque às vezes tem um missionário, mas não tem a resposta do envio, não é? Porque o custo financeiro é muito alto para manter um missionário que não é da terra. E às vezes fica impossibilitado de ir, tem até o desejo de ir. Meu querido internauta, você que está nos vendo agora, acompanhando essa reportagem, né, essa entrevista, se você tem esse desejo de ir fazer a obra de Deus, um missionário do Senhor, não é? Seguramente entre em contato conosco, que nós teremos uma palavra para você relacionada a isso. Dentro de alguns instantes, o pastor Paulo Locatelli estará mostrando as imagens. Você não pode perder TV MLEAD.